Olá, seja bem-vinda. Você está no canal Consciência Extraordinária e eu sou Flávia Lopes. O vídeo que você vai assistir a seguir é a gravação de uma live que acontece para as mulheres que participam da minha comunidade no WhatsApp. Lá, toda segunda-feira, todas as participantes têm a oportunidade de enviar perguntas diretamente para mim e eu respondo todas elas numa live às terças-feiras. Se você quer enviar também as suas perguntas e participar com outras mulheres, é só pegar o link que está aqui na legenda e participar do grupo com a gente. Eu te vejo lá. Ótima noite! Agora sim ativei meu som. Ai, que bom que vocês me avisaram. Estão me ouvindo bem? Joia. Legal, agora sim, né? Bem-vindas, meninas. Que bom ter vocês mais uma noite aqui na nossa live de respostas do nosso grupo de mulheres extraordinárias. Estou adorando, tem chegado cada vez mais perguntas interessantes, coisas boas aqui, um monte de pensamento benevolente para mim. Fiquei muito feliz, gratidão. Bom, vamos lá, vamos começar nossas respostas? Então vamos lá para o nosso grupo e ler as perguntas que foram chegando para nós ontem, na segunda. Então, a primeira pergunta que chegou para a gente foi da Patrícia. Ela perguntou assim: como ser mais contribuição e mais consciente no meio da turbulência da Matrix? Pois é. Bom, a primeira coisa que eu vejo é assim: a gente, em primeiro lugar, precisa tomar consciência que está vivendo na Matrix. O que é a Matrix? É um termo que é muito comumente usado para dizer essa realidade que nós temos hoje. Então, o que a gente vê, o que a gente toca, o que a gente percebe, o que a gente ouve, tudo isso a gente chama de Matrix, né? Um nome que tem se usado ultimamente. Então, essa realidade mais perceptível, mais palpável. Só que a gente precisa lembrar que a gente está mergulhada, sim, nessa realidade, que tem a vida para acontecer, que tem conta para pagar, e assim vai. Mas nós não podemos esquecer que esta é uma realidade provisória. Então, a Matrix não é a realidade verdadeira. Vamos dizer assim, ela é uma realidade mascarada pelas disputas do nosso ego, mascarada por todos esses nossos pensamentos desafiadores, pelos nossos medos, pelas nossas angústias. Então, que a gente está aqui vivendo nesta realidade, é necessário. E detalhe, tá? Quando a gente começa a estudar a teoria do desdobramento do espaço e tempo, lá do Dr. Garnier, a gente começa a ver que nós, inclusive, topamos o desafio de estar aqui, nesta matrix, nesta realidade, do jeitinho que estamos. Sabíamos que não era tarefa fácil, mas topamos. Então, bora a gente encarar. Então, sabendo que estamos na Matrix, mas que não somos da Matrix, e isso, pessoal, independente da religião que você seguir, acho que é muito claro, né? Todas as religiões dizem, né, que um dia nós vamos embora daqui, e que vai haver um paraíso, a eternidade, o campo astral, não importa, né? Mas sabemos que a nossa verdadeira morada não é esta realidade, é esta matriz. Então, passo 1, como ser mais consciente? Sabendo tudo isso que nós todas aqui já estamos sabendo. Estamos aqui de passagem, vivendo uma experiência. 2, como a gente pode ser contribuição? Eu acho tão simples, porque requer atitudes muito simples. Por exemplo, lembrar de dar bom dia para as pessoas que a gente encontra de ponta a ponta, sem escolher. Lembrar de dar um sorriso, de responder educadamente para qualquer pessoa, independente de hierarquia, de posição.
E lembrar que assim como a gente que já descobriu que é um desdobramento e que tem uma essência, que então é sim o nosso desdobramento a partir do Criador, todas as pessoas que a gente vai encontrar também têm o seu desdobramento a partir do Criador, a sua parcela divina. E que também topou o desafio de estar aqui, nesta realidade, neste exato momento que estamos vivenciando. Então, tem que ter um ato de benevolência ao lidar com qualquer pessoa, que é o de lembrar que a gente sabe disso tudo, nós estamos estudando, tivemos esse acesso, de qualquer forma, esse conhecimento está chegando até nós, mas não é todo mundo que sabe. Então, muitas pessoas estão vivenciando aqui a realidade da Matrix, com um monte de dificuldade, um monte de angústia, um monte de medo, um monte de coisa, e não tem esse conhecimento para lidar. Não sabe, por exemplo, que a gente está aprendendo aqui, que é se reconectar, voltar mais para a nossa essência divina, para a nossa centelha divina, ou para o nosso duplo, como diz o Dr. Garnier. Tá? Então, a gente ser contribuição é a gente ter essa benevolência de entender que, sei lá, a moça que é a caixa de supermercado, a pessoa que entrega seu filho na escola, o seu chefe, a pessoa com quem você se relaciona, tá todo mundo nessa mesma matriz, só que nem todo mundo sabe tudo que a gente sabe. Então, a gente tem um pouquinho mais de paciência e, se possível, além de sorrir, tentar ouvir. Só ouvir. Tem muita gente precisando falar. E eu, no trabalho como terapeuta, posso te dizer que uma das grandes necessidades que todos nós temos hoje é de ser ouvido, sem ser questionado, julgado, criticado. Mesmo porque, lembra, a gente não sabe o que é o programa de vida daquela pessoa. A gente mal sabe do nosso. Então vamos ter a bondade, né, a benevolência de só ouvir aquela pessoa e está tudo bem. Então essa é a forma que eu vejo da gente ter contribuição. Vai dar certo todo dia, gente, toda hora, em todo lugar? Não. Não, porque fazer parte da matriz é fazer parte do mundo da relatividade. E no mundo da relatividade, a única coisa que é permanente é a mudança, é a impermanência, né? Quanto antes a gente aceitar isso, mais leve fica a nossa existência aqui, porque nós vamos passar uma temporada aqui, né? Então, vamos curtir essa experiência, né? Da melhor forma possível. Bom, espero ter respondido direitinho aqui para a Patrícia, tá? Se não ficou legal, segunda que vem você manda pergunta de novo. Aí a gente caminha mais um pouquinho aqui no grupo e a próxima pergunta é da Camila, que diz aqui para gente: boa tarde, Flávia e turma incrível desse grupo. A prática do bom adormecimento está sendo a melhor experiência que já tive até hoje em se tratando de autoconhecimento. Que legal, Camila, que bacana. Fico muito feliz. Para mim também tem sido muito leve, muito tranquilo, um estado de menos oscilação, de mais permanência, né? Não que a gente não oscile, mas a curva da oscilação diminui. Que bacana. Nunca me senti tão conectada comigo mesma. Os papos com a minha essência são cada dia mais sinceros. Que legal. Não tem nada de fácil, mas certamente tem tudo de libertador. Flávia linda, gratidão por esse transbordar de conhecimento. Gratidão, Camila linda. Na verdade, eu adoro esse trecho que você diz assim, ó, cada dia mais sinceros. Os papos com a minha essência são cada dia mais sinceros. E é assim que a gente vai evoluindo nessa conexão com o nosso duplo, com a nossa essência. Por quê? Porque normalmente a gente faz uma solicitação para a essência antes de adormecer, que é assim: ah,
Arruma para mim esse problema que eu estou tendo no meu casamento, por exemplo. Aí, a gente começa a ter clareza que esse problema que ela precisa arrumar não é necessariamente do casamento. Arruma essa minha necessidade de mandar em tudo, e até no meu casamento. E aí a gente fala assim, também não é isso, é a minha necessidade de não ser vulnerável. E aí nós vamos o papo com a essência ele é muito lindo por conta disso. Você vai achando, descobrindo camadas dentro de você, porque ela vai dizendo: "Tá bom, espera aí, mas não é isso que você tem que ajustar. Ó, desce um pouquinho mais no seu autoconhecimento, vai um pouquinho mais profundo que você vai descobrir que tem mais coisas aí sobre você, que o ajuste real é um pouco mais profundo", né. Então, essa é a sinceridade que a gente começa a ter quando faz essa reconexão ao adormecer e ao longo do dia também, tá? Então, que lindo que você está gostando, fico muito feliz. Bom, aí seguindo aqui, a Thaís manda no nosso grupo. Como me reconectar comigo mesma? Sou nova por aqui. Que bom, Thaís, seja muitíssimo bem-vinda. Sou nova por aqui, estou tendo muita dificuldade de me conectar com o meu eu interior. E aí eu só vou aproveitar a próxima pergunta, que é da Tati, que também conecta com a da Thaís, que é assim: também sou nova aqui, você também é muito bem-vinda, Tati. Gostaria muito de me conectar com o meu eu interior. Então, para a gente só colocar todo mundo na mesma página, e nós vamos repetir quantas vezes forem necessárias, e não tem, como eu sempre reforço aqui no nosso grupo, não tem pergunta boba, não tem novo, não tem velho, sempre é um ponto de aprendizado para todas nós, tá? Que bom que vocês enviam as perguntas. Então, que é esse eu interior? Então vamos entender um pouquinho. Essa conversa, essa minha historinha aqui sobre reconectar com o poder da essência, ela é baseada numa teoria científica, comprovada inclusive na sociedade americana, tá? Essa teoria foi desenvolvida por um físico, ele é doutor em física, é francês, ele se chama Jean-Pierre Garnier Mallet. O Dr. Jean-Pierre desenvolve a teoria chamada Teoria do Desdobramento do Espaço e Tempo, onde ele diz que toda a nossa realidade, o que a gente chama de matriz, tá? Toda a nossa realidade está desdobrada. Como é que ele começou a pesquisar isso? Ele foi estudar os astros, e se vocês observarem os estudos dos astrofísicos, você vai ver que tem muito estudo sobre buraco negro, dizendo que uma realidade está numa outra ponta também do buraco negro, que toda a realidade de todos os astros está desdobrada. E aí ele foi pesquisando mais e descobriu que não é só os astros, os planetas e tudo que habita os planetas que está desdobrado. Os humanos, nós também somos um desdobramento. Então imagine assim, vou explicar de um jeito muito suave, mas depois, se você quiser se aprofundar nos estudos, você pode seguir pesquisando sobre ele, tá bom? Ele tem livros, inclusive. Mas para a gente entender aqui, tá? Imagine que existe, então, o Criador, que você dá o nome que você achar melhor, que for o mais gostoso para você. Então, existe o Criador. Deste Criador, desta fonte, há um primeiro desdobramento, onde está a sua essência. Na verdade, o físico dá um nome para esse primeiro desdobramento de duplo, como se fosse uma dupla nossa. Então, há o nosso duplo ou a nossa essência. E a partir desta essência, há o outro desdobramento, que somos nós. Aqui, nós como a gente se conhece, tá? Na nossa realidade. Então, quando a gente fala de se conectar com a essência, eu interior, centelha divina, são os nomes que a gente vai atribuir como você achar melhor. Então, quando a gente fala de se conectar com essa essência, nós estamos falando de nos conectar com a nossa parte grandiosa. Às vezes a gente fala essência, centelha, eu interior, parece uma coisa pequenininha aqui dentro da gente. Não, é o contrário, tá? Nós somos a menor parte.
Nós somos o projeto desta nossa parte grandiosa, que é a nossa parcela divina. Então, nós somos um projeto para vivenciar esta consciência dessa parcela divina aqui, nessa realidade material, tá? Então, esse é o nosso eu interior, essa centelha, essa essência, ou duplo, usando o nome que o físico, o autor da teoria, dá. Essa parte tem todas as informações necessárias para o nosso programa de vida aqui. O fato é que quando a gente fala, puxa, eu vou me reconectar com essa parte, na verdade, a gente nunca perdeu essa conexão. É como se você tentasse soltar a sua mão do seu corpo, ela está conectada. A diferença é que a gente não dava ouvidos para as orientações dessa parte, porque nunca fomos ensinadas a nos conectar com ela, a ouvi-la. Na verdade, quando nascemos, éramos 100% conectados com a nossa essência, tá? Tudo que é nosso de mais instintivo, intuitivo e natural são manifestações alinhadíssimas com o nosso programa de vida e alinhadíssimas com a nossa essência. Então, um bebezinho, você não precisa dar nenhum livro para ele, nenhum método, nenhuma técnica para dizer para ele, mame na mamãe. Não é? Como ele sabe que ele precisa fazer aquele movimento com a boca, aquela sucção no peito da mãe, vai sair o alimento e ele vai se saciar. Então, ele está 100% conectado. Conforme vamos crescendo, normalmente a partir dos 7 anos, a gente começa a ter um livre-arbítrio. Então, a gente começa a escolher a quem a gente quer ouvir. Esse livre-arbítrio, gente, ele é cerca de 2% só da nossa consciência, só 2%. E a gente já consegue fazer um estrago, né? Porque o que a gente faz? Segundo o próprio Dr. Garnier e seus estudos e cálculos matemáticos que são imensos, tá? Se você pegar um livro dele para ler, você vai ver que tem muito embasamento. Ele diz o seguinte, que além do nosso duplo ou da nossa essência, existem outras consciências que estão habitando esse outro espaço desdobrado, o qual nós não conseguimos perceber, porque está num tempo que é imperceptível para nós. Não que ele não exista, nós só não conseguimos percebê-lo. Então, essas outras consciências, ou essas outras essências, não necessariamente sabem do nosso programa de vida. Algumas delas não têm um ser desdobrado aqui, como a nossa tem. Então, ele dá um nome para essas consciências de parasitas. Ou seja, eles vão dar informações a você se você se conecta, ok? Se você não se conecta, não. Mas quando você se conecta através dos seus pensamentos, da qualidade dos seus pensamentos, com as consciências parasitas, você vai receber informações que não fazem parte do seu programa de vida. E aí começam os desequilíbrios na nossa vida, as doenças físicas, mentais, espirituais, emocionais, ok? Então, é sabedoria nossa decidir usar esse 2% do nosso livre-arbítrio para ouvir os recados da nossa essência ou das consciências que são amigas da nossa essência, tá? Porque a gente tem apoio de mais, segundo ele, de mais 107 outras essências ou outros duplos que sabem, que estão apoiando o nosso projeto aqui. Olha como é grandiosa a nossa vida aqui, gente. É muito sério o que a gente veio fazer aqui. É muito importante o que a gente está fazendo aqui, né? Então, vamos começar a mudar a qualidade dos nossos pensamentos, porque eles que viram essa chavinha assim, ó. Para quem eu vou dar ouvido? Vou receber recados da minha essência ou dos amigos dela, ou vou receber recados das consciências parasitas? É uma escolha nossa.
baseado na qualidade dos nossos pensamentos, tá bom? Então, a gente fazer essa conexão é realmente desafiador, porque não fomos ensinados a cuidar dos nossos pensamentos, fomos ensinados a cuidar das nossas ações, do que a gente fala e do que a gente faz. Então, é muito conveniente, né? A gente fala assim, faça para o outro somente aquilo que você quer que façam para você, mas pense o que você quiser sobre o outro. Não, é pense do outro aquilo que você gostaria que o outro pensasse de você. Porque aí as suas palavras e as suas ações não vão ficar desalinhadas com o seu pensamento. Desafio para nós? Desafio. É possível? Sim. 100% do tempo? Talvez não. Mas a gente consegue um pouquinho? Consegue. Quando a gente se perceber pensando coisa ruim, vira a chave. Troca de conversa, como a gente falou lá no nosso grupo. Troca de assunto, né? Então vamos lá. Seguindo aqui mais um pouquinho no nosso grupo. A Tati até coloca aqui, ó. Estou tentando me conectar com a minha essência, mas não vou desistir. É isso aí, Tati, a gente não desiste. Muito bom. Aí a Tatiane coloca aqui no grupo. Olá, pessoal. Estou tentando me conectar com a minha essência e confesso que está um pouco difícil. Acho que tenho que ter um pouco de paciência. Vou continuar. É isso aí, tá? Então, vejam só. Nós estamos fazendo uso de um princípio vital. Está disponível para qualquer ser humano. O que é esse princípio vital? Toda noite, ao adormecer, então a gente vai dormir, nós vamos fazer um pedido, vamos ter uma conversa muito sincera com essa nossa essência. Você pode dar o nome para a tua essência do jeito que você quiser, tá bom? Eu chamo de essência, mas você pode usar outro nome. Então vamos pedir uma orientação, vamos pedir uma ajuda. Só que nós temos que fazer isso sem colocar a nossa vontade. Tatiane, talvez isso possa te ajudar quando você for assistir a live e para todas nós aqui, tá? Então, nós não podemos impor a nossa vontade, porque lembra, a nossa essência sabe do nosso programa de vida aqui. Então, ela sabe o que é melhor para nós. Nós tendemos a interferir, e sempre que interferimos, o nosso ego atua, não tem jeito. Né? E ele já vem cheio daqueles pensamentos que a gente já foi construindo ao longo da nossa vida, conceitos, preconceitos, então não adianta. O pensamento 100% neutro nosso é desafiador. Então, vamos jogar nas mãos da essência. Querida essência, conserta essa questão aqui do meu trabalho, que não está legal, eu não estou feliz. A gente não vai dizer para ela, ó, faz com que aquele meu amigo seja mandado embora, ou que eu arrume um novo emprego. Não, isso eu já estou interferindo. Eu não vou pôr a minha vontade. Vou dizer para ela, arruma aí, e sempre vou fechar assim, ó, que seja feita a vontade do Criador nessa situação da minha vida. Só. Para aí. Beleza? Aí vamos fazer um pensamento benevolente, mas precisamos garantir que antes de pegar no sono, antes de adormecer, o nosso último pensamento foi um pensamento benevolente. O que é um pensamento benevolente? Ele não tem medo, não tem dúvida e não tem vontade. Não tem medo, não tem dúvida e não tem vontade. Então, o pensamento benevolente mais fácil para a gente exercer é a gente reconhecer no outro uma característica que a gente realmente, de verdade, admira nele. Então, por exemplo, você vai falar assim, imagine que essa pessoa possa ouvir o seu pensamento. Então, você vai dizer assim, filha, eu admiro tanto o seu abraço, é tão gostoso quando você vem e me abraça, você sabe fazer isso com uma delicadeza, filha, que gostoso isso em você. Pronto, um pensamento benevolente. Só isso. Pode ser uma característica física também que você admira em uma outra pessoa, tá bom? E aí vai dormir e no outro dia você vai despertar e vai estar muito mais tranquila, intuitiva. Seus dias serão de muita mais paz.
certo? Tem que testar. Testa aí, não acredita no que eu estou falando. Testa. Vamos lá. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês aqui, meninas que comentaram que estavam com um pouquinho de dificuldade em fazer essa conexão aí durante a noite. Bem, seguindo aqui no nosso grupo. A próxima pergunta foi da minha mãe, da Sueli, e colocou assim: Olá, querida. Que bom que temos esse grupo, onde podemos nos mostrar umas às outras, sem medo, sem julgamento, sem dúvidas, nos sentindo realmente apoiados. Pessoal, essa é a ideia desse grupo, é que a gente se apoie. Poxa, de crítica o mundo já está cheio, né? Nós precisamos ter um lugar que a gente se sinta acolhida. Porque vocês estão vendo como a pergunta de uma é a da outra, porque somos feitas da mesma matéria, da mesma essência. Ninguém está aqui querendo errar. Ninguém está aqui querendo sofrer. E ninguém está aqui feliz com o erro ou o sofrimento da outra. Certo? Que legal que a gente está conseguindo montar essa comunidade. Bom, gratidão, Flávia, e gratidão a todas vocês. Gratidão, mãe. Tenho tido mais facilidade em me conectar com a minha essência, mas ainda penso, em alguns momentos, que não estou falando da maneira certa com ela. Peço desculpas. Não preciso se desculpar. Ela já sabe, viu? Antes da gente verbalizar, ela já escutou o nosso pensamento. Faço um pensamento benevolente e ia dormir. Seria eu quem estaria escolhendo a forma certa? Seria eu quem estaria escolhendo a forma certa? Porque quando sai naturalmente, tenho uma noite ótima. E quando me sinto enrolada, tenho muitos sonhos que não lembro do que lembro, é até bizarro, tipo formas geométricas, QRC, não entendi muito do que é um QRC. Se você quiser falar, mãe, pode falar, abre o Na microfone. verdade, eu não sei se é assim que escreve. QR Code, sabe aquelas formas QR do... Code, sim. Eu não Nossa, sei se é assim que brincadeira. escreve. É uma loucura. Legal. Então vamos lá, vamos pegar aqui. Olha só que interessante, isso aqui é muito legal. Quanto mais natural a gente é, mais verdadeira a gente está sendo. Imagina uma criança. Pensa quando um filho vem dizer para a gente que ele fez uma coisa errada. Ao invés dele chegar e falar assim: Mãe, ó, quebrei o copo, deu ruim. Me ajuda a arrumar lá? Me ajuda a limpar todos os cacos? Não, eles não fazem assim, né? Eles fazem assim: Mãe, sabe o que que é? Eu estava lá na cozinha, daí eu fui pegar o copo, só que eu não percebi que a minha mão estava escorregada, daí passou a minha irmã atrás de mim, ela me empurrou e ela não viu, aí eu derrubei o copo, quebrou tudo lá na cozinha, agora está uma sujeira, certo? Então não adianta falar assim com a nossa essência. O negócio é papuf, minha amiga, deu ruim aqui, querida essência, deu ruim. Me ajuda, fiz meleca, agora preciso de alguém que me ajude a arrumar isso aqui. Me ajuda a ajeitar isso da melhor maneira para o meu programa de vida e para o programa de vida de cada pessoa que esteja envolvida na situação que você está tratando lá com a tua essência. Sem medo, sem dúvida, sem vontade. Tá bom? Não sei se eu fui clara na resposta. Eu acho até que, às vezes, o fato de eu querer conversar do jeito que eu acho que tem que ser o certo, eu acabo inferindo minha vontade, né? Já não é uma conversa justa com ela. É isso mesmo. E Por isso aí, que eu acho que me atrapalha. isso, e aí sempre que a gente está colocando as nossas vontades, o que que acontece? O que que a gente entende por vontade? Vamos clarear um pouco isso. Vontade são os nossos desejos, os nossos apegos, as condições que a gente coloca para as coisas acontecerem, certo? Nossas vontades limitam, pessoal. Limitam que as coisas possam ser feitas de uma maneira surpreendente, de um jeito que a gente nunca pensou. Que a nossa vontade a gente já pensou, né? Então, o que que acontece quando a gente começa a interferir assim com as nossas vontades? É o nosso ego exacerbado atuando ali. Ele está querendo exercer um controle, ele está querendo dizer como é que as coisas têm que ser. E aí, lembra, toda vez que a gente está numa vibração, né, o nosso corpo ele é composto por matéria e energia, parte ondulatória.
Então, essa parte ondulatória é que se conecta quando a gente vai dormir. A parte matéria, a parte corpuscular do nosso corpo está deitadinha lá na cama. A parte ondulatória é que vai fazer um intercâmbio com a nossa essência ou vai fazer um intercâmbio com as consciências que atendem ao nosso ego. Os famosos parasitas, usando os termos do Jean-Pierre. E aí, por isso, os sonhos são confusos, ou a gente tem pesadelo, ou a gente acorda muito cansada, com dores. Quer dizer, não recebi as informações adequadas para mim, tá? Porque esse intercâmbio, ele é feito na parte ondulatória, mas a parte ondulatória da tua essência, que também tem um corpo, tá? Ela também tem uma parte corpuscular e uma parte ondulatória. Então, a parte ondulatória dela vem dar informações também no seu corpo físico. E essas informações são transmitidas através da molécula da água. Tudo isso está detalhadamente explicado lá na teoria do Dr. Jean-Pierre, tá bem? Não estou inventando nada aqui, não estou colocando nada de místico, nada de esotérico, nada de qualquer coisa que você possa estar fazendo conexão aí, tá bom? Então, esse intercâmbio vai acontecer conforme a gente calibra a frequência das nossas ondas, da parte vibratória do nosso corpo. Por isso, o bom adormecimento. O que a gente faz? Parte cognitiva. Falei com a minha essência, fiz a solicitação, reconheci o que não está legal em mim. Parte vibratória, parte ondulatória. Ajusto com o pensamento benevolente, porque quando a gente faz um pensamento benevolente, gente, vocês já devem ter testado isso, é muito gostoso. É impossível não abrir um sorrisinho quando a gente pensa numa coisa gostosa. Quando a gente admira algo em alguém que a gente realmente reconhece que é legal. Então, o que você fez com a parte ondulatória? Ajustou a vibração dela para alinhar. Lembra, a gente precisa acelerar. Por quê? Segundo essa teoria, nós precisamos passar pelo tempo futuro para chegar no tempo passado, onde está a nossa essência. Passado, presente e futuro são percepções aqui, ó, desta realidade, do mundo da relatividade. Tá? Não existe passado, presente e futuro. O tempo é um só. Ok? Muito bom. Seguindo aqui, tem a pergunta da Marcélia no nosso grupo. Olá, grupo lindo. Olá, querida linda Marcélia. Ela concorda aqui com a Su. Ela diz, verdade. Aqui nos encontramos uma comunidade sem julgamento. Que bom, eu fico muito contente de saber disso. Trabalho para isso também. Por aqui, a conexão com a essência vem sendo bastante desafiadora. Noites mal dormidas e dias desafiadores. Sinto que tem uma luta diária em olhar para o positivo e não deixar o negativo me dominar. Mas em muitos momentos o negativo vem dominando. Como controlar? Ou melhor, como não controlar e soltar esse negativo? Legal. Muito bom. Como é que a gente faz isso, né? Então, vamos começar do começo. Bem, nós fazíamos essa conexão com a nossa essência de maneira totalmente natural na nossa primeira infância. Como fomos desaprendendo? A partir do momento que fomos aprendendo como é que se vive aqui, nesta realidade. Então, condicionamentos, crenças, informações mesmo que recebemos pela nossa educação, pela nossa família, dependendo da família onde você foi criada, você recebeu uma série de informações de controle, de travas, do que não pode, as suas religiões, a sua escola, tudo isso vai colocando em você um monte de limitações. Não, ser você, cuidado, não é tão natural ser você, pode ser perigoso ser você, e assim por diante. Então, quando a gente começa a testar essa forma mais natural de dizer, eu não tenho como controlar tudo,
Que lá na nossa educação foi dito assim, ó, tudo sob controle, certo? Então, se está tudo sob controle, significa que você é uma pessoa segura, consciente, de sucesso. Só que não é isso que a gente vê na prática. A gente vê um monte de gente se martirizando porque tem que estar tudo sob controle, principalmente nós mulheres, tá? Então, a gente começou a entender agora que, assim, não ter tudo sob controle não significa que eu não sei o que está acontecendo comigo. Significa que eu permito que outras coisas possam acontecer para mim, desde que eu consiga me conectar com essa minha parte grandiosa. Eu consigo saber que tem alguém tocando, que tem alguém gerindo a minha existência aqui, que eu não estou sozinha aqui. Logo, se eu sou um projeto de uma parcela divina, por que não me conectar com essa parcela? Só que aí, o que que vai acontecer com a nossa consciência mesmo, né? A gente aqui mesmo, o que que a gente faz? Meu Deus, como isso é possível? Como eu posso não controlar tudo? As coisas vão desabar ao meu redor. Então a gente fica com o pé em cada canoa. A gente quer fazer a conexão com a nossa essência, mas a gente começa a ter medo de, e se as coisas não saírem do jeito que eu quero? É que no fundo as coisas não vão mais sair só do jeito que você quer. As coisas vão sair do jeito que é o melhor para você, e os nossos quereres são muito limitados. Então, como é que a gente faz para tentar conseguir sair dessas noites mal dormidas? Minha sugestão, tá? E eu passei por isso, viu, gente? Eu estava até aqui, ó, eu fiz um diário para mim, onde eu fiz durante 40 dias esse processo de adormecimento e fui anotando todos os dias o que acontecia comigo, todas as noites, meus dias e etc. E o que que acontece? Bem, qual era a nossa turma antes? Onde a gente estava habituado a ir? No pessoal que diz pra gente, né? Lá nas consciências que diz assim, eu vou te atender conforme os seus desejos, os seus apegos, os seus medos, as suas dúvidas. Então, quando a gente começa esse treino de desapegar disso, nós já estávamos habituados a conviver com aquele pessoal. É mais ou menos como uma pessoa que é um adicto, um usuário de droga. Quando ele precisa sair do mundo das drogas, quando ele decide deixar de ser um adicto, ele precisa trocar de turma. Só que nem sempre vai ser fácil ele trocar de turma. Porque ele nem tem amigos do outro lado, ele nem sabe que tem outras turmas, e o que ele pode fazer em outra turma, o que se conversa em outra turma. Então a gente passa por esse processo, sim, de ter um novo normal, vamos dizer assim, que é um normal onde eu não preciso controlar tudo. É um normal onde eu posso confiar um pouco mais nas minhas intuições. Sabe, tem gente que fala assim para mim, Flávia, eu estou vivendo tão tranquila, será que está errado? Sabe por quê? Nós temos, inclusive, uma crença que diz assim que temos que sofrer. Nós não temos que sofrer. Então pode ter certeza que essas noites mal dormidas você está sendo parasitada, quer dizer, você está indo se encontrar lá com as consciências parasitas. Então, o que eu te digo é, diga para a tua essência no processo de adormecer, não desista, fala para ela assim, ó, arruma essa minha percepção de que eu preciso controlar tudo e que isso não me permite te ouvir. Arruma a minha percepção que só o meu jeito de pensar é o correto. Ajusta isso em mim. Eu estou pronta para ser guiada por você. Eu não quero mais pensar nesse assunto, porque eu estou indo dormir, que eu confio que você vai ajustar isso. Tchau. Boa noite, querida essência. Ótima noite, como eu digo. Certo? Faça o pensamento benevolente e vá dormir como um bebê. Tá bom? Espero ter ajudado aí, Marcelo.
Bom, aí seguindo, a Lia, querida, está aqui com a gente também. Colocou assim para a gente lá no grupo. Boa tarde, me sentindo igual a, ao comentário lá anterior da minha mãe, da Sueli. Estava indo super bem, conectadíssima, eu já estava até natural. Vários eventos desafiadores me tiram, me esforço a voltar, se torna muito cansativo. Não desisti, ótimo, mas ando cansada do esforço. O que fazer para evitar mais deslizes? Bom, como a gente falou, né? Nós vamos oscilar. Essa realidade aqui. Ai, caramba, né? Por quê? Mas porque é assim. Aliás, essa é uma outra coisa que você pode já pedir para a sua essência, todas nós podemos pedir para a nossa essência ajustar. Essa percepção de que os dias têm que ser todos iguais, que eu não tenho que enfrentar desafios aqui, que eu não vou suportar os desafios, que eu me canso quando tem desafios. A gente pode pedir isso também para ela, tá? Olha, essência, já entendi que eu tô aqui, nessa realidade, que eu vim aqui porque eu combinei contigo de vir para cá e passar por essas coisas que têm que ser vividas aqui, que aqui não é igual todos os dias. Então, ajusta a minha percepção de que esse meu apego, de que as coisas precisam ser sempre as mesmas coisas. Porque isso não nos permite, pessoal, não nos permite evoluir, não nos permite dar mais um passinho, né? E aí, como é que a gente faz quando a gente cai? Bom, como é que eu faço, tá? Eu vou tentar deixar essa sugestão para você. Eu vou dormir assim, ó. Hoje não foi fácil. Hoje foi ruim. Hoje não foi bom. Mas, o que será que você me espera amanhã? Hoje eu cedi, hoje eu caí, eu fui, me conectei com a minha turma de antigamente, hoje eu senti medo, hoje eu senti angústia, eu senti raiva. Mas amanhã pode ser diferente. Então, querida essência, arruma aí para mim para que a gente faça diferente amanhã. Estou à disposição, tá bom? Estou indo dormir. Toda vez que eu me vejo me esforçando, né, usando aqui um pedacinho que a Lia falou, né, estou cansada do esforço de ter que ficar oscila, volta, né? Toda vez que eu estou me esforçando, eu lembro que eu não estou vivendo o meu poder, eu estou vivendo a força. Então, o que que é a força? Eu só preciso fazer força quando eu entendo que tem alguma coisa contra. Quando não tem nada contra, eu não faço força. Eu simplesmente fluo. Então, toda vez que eu estou me esforçando, aliás, essa é uma boa sugestão para a gente falar com a essência, essência, o que que é essa outra barreira que eu estou vendo na minha frente, que eu estou colocando esforço para passar por ela? Ajusta isso em mim. Não tem barreiras. Barreiras são criadas pela minha consciência, pelas minhas necessidades de controle, de ego e etc. Tira essa barreira aqui, aí eu vou fluir, não precisa de barreira. E aí, outra coisa que eu uso também. Já identifiquei que eu estou nervosa, irritada, magoada, triste, com medo, raiva, o que for, eu uso os meus decretos, tá? Eu falo com a minha essência. Então, o que que eu digo? Lembra? Sempre eu sugiro que a gente passe por essas 3 etapas. Primeira, eu reconheço que está me desequilibrando. Aí estou muito irritada porque meu marido falou tal coisa para mim, que raiva quando ele faz aquilo. Tá, então eu estou reconhecendo que eu escolho sentir raiva quando o marido faz aquilo. Depois eu escolho abrir mão dessa raiva. Isso é um passo, gente, parece uma bobagem. Você vai falar para mim, Flávia, é claro que eu escolho abrir mão, eu não quero ficar me sentindo mal. Mas não é um passo simples, porque às vezes a gente não quer abrir mão daquilo, porque você entende que se você parar de sentir raiva do marido, ele vai ganhar a discussão. Ou da outra pessoa que está ali no jogo.
Aí a gente não quer abrir mão daquela raiva. Eu tenho razão aqui, ele tem que fazer o que eu estou falando, certo? Então, essa é a verdade, essa é a sinceridade com a essência. Não adianta a gente conversar com ela enquanto a gente não passar por essas etapas, tá? Então, eu identifico, eu reconheço o que eu estou sentindo, o que eu estou achando que não está legal. Eu escolho do fundo do meu coração abrir mão disso, deixar o meu eguinho de lado e falar, não, não quero ganhar. Eu vou ganhar muito mais se eu não ficar mal. E então eu decreto. Então, eu uso qualquer decreto que você esteja habituada a usar. Tem decretos do Hélio Couto, tem decretos da HQI, tem decretos da Eliane Ourives, não importa os decretos que você vai usar. Eu falo assim, ó, eu só decreto muito simples com a minha essência. Essência querida, agora eu te ouço. E por isso eu escolho que toda essa raiva que eu estou sentindo porque aconteceu tal coisa com meu marido, comigo, nessa discussão, acaba aqui. E vou jogando fora, tá? Vou jogando fora porque eu realmente escolhi que eu não quero mais esse quebra-pau na minha vida. Não quero mais essa pedra para mim, tá bom? Lia, espero ter respondido. Se não ficou claro, se faltou alguma coisa, pode perguntar, tá bom? Então, tá bom. Aí ela segue aqui, a propósito, gratidão eterna, Flávia, gratidão eterna a todas vocês também. E aí, seguindo aqui no grupo, a Patrícia, que é a Paty, que chegou aqui agora. Estou muito feliz de encontrar você aqui, Paty, que bom, que bom. A Paty coloca aqui assim no grupo, ó. Sim, gratidão mesmo por esse grupo, pela Flávia, ainda não consegui entrar ao vivo, mas sigo juntos. Hoje você conseguiu, que bom, gratidão por você ver, fiquei muito feliz. Seguindo aqui, a Tatiane coloca aqui para a gente no grupo, né? Realmente um grupo de muito aprendizado e principalmente disponibilidade de tempo e ensinamento da Flávia dessa conexão. Estou dividindo com vocês o que eu também estou aprendendo, estou aplicando na minha vida, na vida das pessoas que eu amo. Então, assim, a gente evolui e caminha junto, tá bom? Sou grata a todas vocês. Bom, aí a Camila faz uma pergunta aqui para a gente. Vou trazer uma pergunta aqui para você, Flávia Linda. Camila Linda. Qual o papel da espiritualidade em nossa existência? Tudo, né? Vamos pensar assim, o que é a nossa espiritualidade? Espiritualidade é tudo aquilo que você usa para te conectar com algo que você não consegue ver muitas vezes, não consegue perceber com seus 5 sentidos, mas que você sente que organiza tudo isso aqui. Pode chamar de Deus, pode chamar de mestres, anjos. Cada um vai dar o nome que quiser, ou às vezes não precisa nem ter nome, né, gente? Vocês já perceberam que nome é uma necessidade dessa realidade, tá? Que nós aqui temos uma unidade. Se não tivéssemos essa unidade, não precisa eu chamar você, né? Então, tá bom. Então, a espiritualidade é só a vida real. É a vida que dá vida para o que a gente chama de vida aqui. Então, a espiritualidade, todo o conjunto que você entende que compõe essa espiritualidade, é quem está regendo toda essa existência. Então, tudo que tem aqui é uma criação primeira num campo que a gente pode chamar de espiritualidade, os cientistas chamam de campo quântico de possibilidades, e que agora a gente vê manifestado dessa forma. Então, pensa assim, ó, tudo isso aqui que a gente tem, que a gente consegue pegar em nós, é equipamento de manifestação de uma informação anterior. Eu gosto muito de lembrar do Lavoisier. Lembra, gente, nas aulas de ciência? Que ele dizia o seguinte, né? Na natureza, nada se cria, tudo se transforma.
Logo, matéria não gera matéria. Matéria transforma. Então, quem cria? De onde vem essa criação? Vem desse campo, dessa espiritualidade. E por que precisamos dela aqui, né? Por que a gente está vendo tanta conexão hoje em dia de ciência e espiritualidade? Porque começamos a ver, né? Primeiro, a ciência começou a trabalhar sozinha. Então, no início da história da humanidade, nós éramos só espiritualidade, lembra? Os os monges, os bispos, eram os únicos que tinham a conexão com o divino, com o alto, e traziam as mensagens e tudo deveria ser seguido. Então, tinham sacrifícios, tinha uma série de coisas. Quando, os ritos, né, os dogmas, etc. Quando a ciência começa a entrar em jogo, então há uma separação, que é quando Descartes começa a estudar e fala assim, mas espera aí, por que só ele consegue se conectar, essa outra pessoa não pode? O que está acontecendo? Onde é que isso acontece no corpo dessa pessoa? Então, para não haver um choque de poder entre quem cuidava da espiritualidade, que na época era chamado de clero, tá? Nessa época, lá para o século XV, mais ou menos, 1400, assim, para não haver o choque de poder, foi feito um método cartesiano para estudar a ciência. Então, espiritualidade era uma coisa que os bispos, padres se dedicavam, sacerdotes, e ciência, os cientistas estudavam, e não se misturavam. Só que o que começou a acontecer? Por exemplo, uma área grande da ciência é a medicina. A medicina começou a ver que pessoas que tinham uma doença melhoravam e pessoas com essa mesma doença, fazendo o mesmo tratamento, não melhoravam. Então a espiritualidade começa a entrar em jogo para dizer assim, peraí, tem mais fatores, não é só o biológico, eu não posso olhar só para o físico, eu não posso simplesmente pegar só o método cartesiano para tratar a vida aqui. Eu preciso integrar. Então a espiritualidade vem para mostrar para a gente assim, a matéria reflete todo o campo daquilo que você se conecta. Pensamentos são criados pelo seu cérebro? Não. Seu cérebro manifesta pensamentos que foram criados aonde? De onde surge uma ideia, gente? Aí a ciência não tem resposta. E aí entra a espiritualidade. Como surgem as intuições, os nossos instintos? Gente que tem uma força sobre-humana para salvar um filho do incêndio, que você fala, aquela pessoa jamais conseguiria tirar aquilo, não tem força para tirar aquilo, e tirou, como que ela fez aquilo? Então a espiritualidade, ela é só a força necessária, a presença necessária para a nossa existência aqui, né? Esse é o papel dela, mostrar para a gente que a gente é maior do que a gente consegue ver e perceber com os nossos 5 sentidos, tá? Não sei se eu consegui responder certinho, Camila, tá? Legal. Bom, vamos seguir aqui que nós temos, ó, já está quase no nosso horário. Vamos seguir com a pergunta da Giovana. Boa tarde, quanta coisa boa, eu também adorei. É muito interessante o dormir com um pensamento de benevolência. É bem mais leve e reparador o sono. Perfeito. Por quê? Porque você foi lá fazer intercâmbio com quem tem as informações corretas para você, e não com quem não sabe do que você veio fazer. Perfeito. Confesso que ainda, às vezes, é difícil, pois temos tantos acontecimentos no cotidiano, mas o esforço vale a pena. Isso mesmo, troque esforço por dedicação. A dedicação vale a pena. Para de se esforçar. Toda vez que você estiver se esforçando, lembra, não preciso fazer força. Se eu estou fazendo força, eu não estou atuando pela minha essência. Tá? Minha pergunta é, por que ainda me sinto chateada comigo mesma ou culpada
quando consigo deixar de fazer algo que não queria fazer e não faço. Mas vejo que a outra pessoa não aceita bem, por mais que eu tente disfarçar que está tudo bem eu agir assim, mas sei que não está. Ainda fico com pena, apesar de saber que tenho o direito de cuidar de mim, do meu descanso. Aí ela agradece aqui, Flávia, quero agradecer por deixar o Zoom gravado, então não esqueçam, esse Zoom fica gravado depois da manhã, tá lá no YouTube, tá? Então, o que que acontece? Por que que eu ainda me sinto culpada, né? Nossa, gente, tem uma coisa que nós mulheres somos craques em se sentir culpada, né? Caramba! E de onde vem essa culpa? Ela também não vem do nosso campo físico, ela também vem desse lugar, dessa consciência que a gente adquiriu, né? Vem de um lugar que a gente acredita que nós precisamos atender o outro sempre antes da gente. Porque ninguém vai falar para você. Você já ouviu alguém falar assim, ó? Que legal. Ela consegue descansar. Essa mãe, ela está descansando. Tem uma pilha de louça lá para ela lavar. Parabéns, e você está descansando. Ou é mais comum a gente ouvir assim: escuta, tua casa está uma bagunça, você está descansando? Só que isso, gente, a gente não ouviu uma vez. A gente ouviu anos, muitas vezes, muito, muito. Você já ouviu alguém vendo uma criança assim, fazendo uma birra? O que que essa pessoa fala? Cadê a mãe dessa criança? Só que essa criança não tem sua mãe. Então, todos os desleixos com a vida que aparecem, né? Nossa casa, a casa revela a mulher. Os filhos revelam a mulher. O sucesso revela a mulher, a beleza revela a mulher, estar magrinha revela a mulher, né? Tudo isso é colocado muito pesado ao longo da nossa vida nas nossas costas. Porque, assim, historicamente falando, eu não sou feminista, tá? Só para deixar claro aqui, mas vamos falar de fatos históricos. O que, o que aqui o homem é julgado, avaliado? Então, a gente falou, a mulher é pela casa, é pelos filhos, pela aparência, é pelo sucesso no trabalho, e o homem, pelo sucesso no trabalho, que é algo muito mais fácil de não ser revelado, porque ninguém vê o trabalho. Compensação, todo o resto da nossa vida é visto, é escancarado, né? Então, assim, a gente ainda se culpa, né? O que que eu costumo fazer com as minhas culpas? Eu costumo dizer assim para minha essência: olha, querida, essa era uma coisa lá de trás da minha história, mas não faz mais parte da minha vida. Eu já entendi que eu não preciso carregar essa culpa. Então, eu escolho que essa culpa acaba aqui. E ao fazer o processo do bom adormecimento, eu coloco a essência para trabalhar, eu coloco o céu para trabalhar. Essência, ajusta em mim esse monte de historinha que eu fiquei escutando e que eu ainda estou carregando. Ajusta em mim essa necessidade de ficar carregando esse monte de coisa. Ajusta em mim essa culpa de descansar, tá? E aí a gente vai começando a descobrir que tem outras coisinhas por trás disso. A gente descobre que muitas vezes é muito prazeroso para nós ouvir elogios. Nossa, os filhos dela são tão educados, né? E aí a gente, na verdade, não é culpa que a gente tem que pedir para a essência corrigir. Tem que pedir para a essência corrigir essa necessidade de ser reconhecida por um monte de tarefa que a gente executa. Ok? Giovana, espero que tenha respondido. Aí ela termina aqui, ó, não posso deixar de falar esse trecho. Deus te dê bênçãos sobre bênçãos por dividir-se conosco e tornar tudo mais leve. Que Deus te dê bênçãos sobre bênçãos a cada uma da vida de vocês também, viu? Até a Paty mandou uma pergunta aqui para a gente no chat. Flá, você tem esse processo de adormecimento em algum lugar? Tenho sim. Depois, nessa live, você volta um pouquinho lá no início que eu falei, expliquei ele bonitinho lá, tá bom? Só não vou falar mais agora para não voltar no assunto.
E a gente está em cima aqui do nosso horário, tá? Mas aí você volta e pega, e qualquer dúvida você manda lá no grupo que a gente responde na próxima. Aí, para fechar, bom, tem a Regiane que faz a seguinte pergunta. Oi, Flá, querida. Faço uma rotina de exercícios com a mente todos os dias, meditações, preces, áudios que elevam o pensamento, a energia, mas tem dia que é fogo. Bate desânimo, não consigo controlar. Quando vejo a minha energia já caiu. Tem dia que é fogo. Muito bem. Vamos lá. Meditação. Muito bom você ter colocado isso aqui. A gente precisa tomar muito cuidado com as meditações. Por quê? Lembra, nossos pensamentos vão nos conectar, vão entrar em sintonia vibracional com as outras consciências que estão ao nosso redor. Estamos mergulhadas num mar de consciência. Consciências que estão manifestadas aqui, consciências que não estão manifestadas aqui, no campo vibratório. Se eu não conheço a qualidade dos meus pensamentos e vou meditar, corro o risco de receber intuições de quem não sabe do meu programa de vida, dos parasitas? Sim, sim. Eu não recomendo que você medite enquanto você não conhecer a qualidade dos seus pensamentos. Você pode fazer meditação ativa? Sim, adoro. Para mim, na verdade, esse é o único estado de meditação que existe, que é a meditação do momento presente. Estou aqui, minha mente está me levando embora. Não, volta para o agora, volta para o que eu estou fazendo, volta para a sua concentração. Para mim, esse é o melhor estado meditativo, porque ele é constante. Eu não preciso parar para meditar. Eu estou em constante meditação, tá? Então, assim, vai ter dias que são desafiadores? Acho que vai um pouquinho do que nós conversamos lá no início. Vai. Como é que a gente pode melhorar isso? Um dia depois do outro. Aqui é o mundo da relatividade. Aqui nós vamos oscilar. Então, continue fazendo esse processo da conexão, do bom adormecimento, e peça para a tua essência ajustando. Todo dia que for difícil, observe o que é que foi difícil. Observe os seus apegos, as suas vontades, aquilo que você quis controlar no seu dia. E peça para a tua essência ajustar isso em você. Essa necessidade. Bom? Espero que tenha sido uma boa resposta aí para você, Rê. Bom, aí aqui para fechar, só tem mais 3 comentários que foram enviados. Da Silvana, da minha tia, inclusive, que diz assim: boa noite. Flá, agradeço por estar tendo as lives gravadas, pois infelizmente não posso participar do momento da live. E com certeza da interação, que estar com as queridas pessoas é muito mais legal, é muito bom mesmo. Peço às amigas que curtam no YouTube, ok? Pessoal, é legal, curtam mesmo lá as lives no YouTube, porque às vezes isso que a gente está escutando aqui, conforme a gente vai ouvindo, vai caindo uma ficha e fala, nossa, isso aqui dava tão certo para aquela minha amiga, puxa, fulana podia ouvir isso, batia bastante com ela. Então, mais pessoas podem ir chegando e aproveitar desse momento também. A pergunta que ela faz: por que há algumas sensações mais resistentes para eliminar em nosso dia a dia, como medo, culpa e a sensação de que errar nas escolhas geram muitos esses sentimentos, parecendo uma punição? Gratidão. Sim. Então, por que a gente tem sentimentos mais resistentes? Porque aí está o nosso calcanhar de Aquiles. Se você fizer uma análise de você mesma, você vai ver que você sempre tem sentimentos padrões. Então, saiba que é aí que você vai cair. Porque é aí que os parasitas vão te pegar. Então, se você tem muitas questões com abandono, por exemplo, você vai encontrar cada vez mais situações para você se sentir abandonado. Você vai ser levado a pensar. Então, alguém falou assim, ai, desculpa, mas hoje eu não vou poder ir lá no compromisso que a gente tinha falado, Flá, é porque eu tenho uma outra coisa para fazer. Aí tá me abandonando.
o pensamento já vai ativar para esse caminho. Você tem que ser rápida para não deixar ele dar cria, lembra? Pensamento malevolente vem em cascata. Então, para ele antes. Fala, não, vocês já estão me pegando pelo meu calcanhar de Aquiles. Não, eu não sei o que aconteceu. Não é um abandono. Abandono é uma percepção minha. Não é necessariamente isso que está acontecendo. Não vou pensar nisso agora. Muda de assunto na cabeça. Certo? Então, fugir dos resistentes, ele é, no começo, mais difícil, mas depois ele é mais fácil, porque você já vai pegar a tua mãe e vai falar, ah, tentou me pegar de novo no abandono? Tô esperta com vocês. Não vou cair nesse pensamento. Tá bom? Ficou meio maluco isso que eu falei? Esse é o meu diálogo, viu? Que é assim que eu falo comigo mesmo. A gente tem que ser honesta com a gente, gente. Se a gente não for honesta com a gente vai ser com quem, né? Então, manda a real aí para você. Ninguém tá me ouvindo, vou falar do meu jeitão aqui, tá? Bom, e aí, aqui, a minha mãe também é surfa, pede lá para o pessoal curtir o grupo no YouTube, legal, os vídeos. A Marcela também dizendo que já se inscreveu. Bem, essas foram as perguntas lá do nosso grupo, as nossas interações. Passamos 10 minutinhos do nosso horário combinado. Peço desculpas para vocês por ter cedido. E fiquem abertos, se alguém tem mais alguma colocação, quer aproveitar o momento para fazer alguma pergunta. Fale agora ou só segunda-feira, hein? Legal. Então, quero pedir para vocês que, se vocês acham que realmente essas conversas têm sido engrandecedoras, que vocês divulguem, que vocês propaguem, convidem outras pessoas para chegar no nosso grupo, para assistir a live, pode mandar o link da live gravada. Assim a gente consegue aumentar, né, fazer mais dessa comunidade. Tem muita gente precisando de ajuda. Tem muita gente que não consegue chegar, muitas vezes, numa terapia, por diversas questões. Então, às vezes, essa centelhinha, né, essa faísquinha que ajuda a confortar, a ter uma nova ideia aí sobre a vida, a abrir pelo menos um caminho para começar a pensar diferente, né? Segunda-feira a gente volta lá o nosso papo no grupo. Anotem, as dúvidas vão surgindo durante a semana, às vezes na segunda a gente não lembra, então vai anotando lá num cantinho, quando segunda abre o grupo, você já manda lá, tá bom? Gente, gratidão sincera e profunda por vocês estarem comigo. Um abraço e até semana que vem. Beijo para todo mundo. Tchau.